A adivinhação é a prática de buscar conhecimento sobre o futuro, geralmente pela interpretação de presságios ou com a ajuda de poderes sobrenaturais. Milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam na adivinhação e vivem suas vidas de acordo com as palavras dos adivinhos, o embaralhar das cartas de tarô e as manchas das folhas de chá. Um dos métodos de adivinhação mais antigos e populares que ainda são usados hoje em dia é a astrologia. A astrologia é o estudo do movimento de objetos celestes para tentar obter uma compreensão sobre os assuntos humanos e os eventos do mundo. Existem muitos tipos diferentes de astrologia, mas de longe o sistema mais sofisticado pode ser encontrado no hinduísmo e é conhecido como Jyotish. A palavra Jyotish é derivada do sânscrito e significa a ciência dos corpos celestes. É uma tradição antiga que continua a influenciar a vida de milhões de pessoas hoje em dia. O astrônomo indiano Balachandra Rao comentou: "Na crença na astrologia entre as nossas massas é tão profunda que, para cada decisão trivial em suas vidas pessoais, eles correm prontamente para os astrólogos com seus horóscopos." A astrologia pode realmente ser usada para prever o futuro com precisão. Do ponto de vista científico, alguns corpos celestes realmente exercem forças invisíveis sobre o nosso planeta, um exemplo sendo a influência da gravidade da Lua nas marés da Terra. É uma coisa explicar o efeito dos corpos celestes por meio da física e de outras ciências da astronomia, mas é uma questão completamente diferente. Afirmar que eles podem ser usados para prever com precisão os assuntos humanos e os eventos do mundo. As autoridades indianas chegaram ao ponto de tratar o Jyotish como uma disciplina científica. A Comissão de Concessão de Universidades afirmou que há uma necessidade urgente de revitalizar a ciência da astrologia védica na Índia, para permitir que esse conhecimento científico chegue à sociedade como um todo e oferecer oportunidades para que essa ciência importante seja até exportada para o mundo. Agora, para ser considerada uma disciplina científica válida, o Jyotish precisa cumprir o requisito básico de uma teoria científica. Ele deve resistir a testes rigorosos. Jaya Narlikar, o mais renomado astrofísico da Índia, realizou um experimento para testar a afirmação de que a inteligência pode ser determinada pelo horóscopo de uma pessoa. O experimento envolveu coletar os dados de nascimento de 100 crianças superinteligentes, grupo A, e 100 crianças com deficiência intelectual, grupo B. Esses dados de nascimento foram então usados para fazer os horóscopos das crianças. Os horóscopos foram então misturados e randomizados e enviados para 27 astrólogos experientes, que foram convidados a tentar combinar os horóscopos com o grupo correto de crianças. O astrólogo médio, na verdade, teve uma taxa de sucesso de 43%. Para entender o quão ruim isso é, imagine que um grupo aleatório de não-astrólogos fosse convidado a adivinhar de forma cega. Eles teriam uma taxa de sucesso média de 50%, já que só existem 2 resultados. A criança é inteligente ou a criança tem deficiência intelectual. Esse ainda é um resultado melhor do que o dos astrólogos, que tem uma média de 43%, um resultado que é pior do que um mero palpite. Isso não só demonstra que a astrologia não resiste a um exame mais rigoroso como disciplina científica, mas, também, mostra que os astrólogos não têm nenhuma percepção especial. Se a astrologia não consegue nem fazer previsões precisas para questões do presente, então é lógico que ela certamente não pode prever o futuro com precisão. Mesmo do ponto de vista sociológico, as afirmações da astrologia desmoronam. Os praticantes de Jyotish elaboram horóscopos detalhados levando em consideração a localização, a data e a hora do nascimento de uma pessoa. A implicação astrológica é que toda pessoa que nasce ao mesmo tempo e no mesmo lugar terá horóscopos idênticos e, portanto, deve compartilhar personalidades e destinos semelhantes. No entanto, estudos clínicos mostraram que não é bem assim. Mesmo quando se trata de gêmeos idênticos, apesar de terem genes idênticos, compartilharem o mesmo útero e terem vivido infâncias semelhantes. O professor Tssektor, chefe da pesquisa sobre gêmeos no King's College, em Londres, tem conduzido um estudo pioneiro de 20 anos envolvendo milhares de gêmeos idênticos. Ele concluiu, em Vemo, isso de tantas maneiras diferentes. Por exemplo, nossa pesquisa mostrou que gêmeos raramente morrem da mesma doença. A maioria dos gêmeos recrutados para o nosso estudo foi para a mesma escola e viveu juntos, comendo a mesma comida durante os primeiros 18 anos de suas vidas. Mas os resultados de suas vidas são muitas vezes muito diferentes, de fato.
podemos ver que, mesmo do ponto de vista sociológico, o Jyotish desmorona em termos de sua previsibilidade. Agora, os astrólogos normalmente respondem explicando que uma diferença de apenas alguns minutos entre os horários de nascimento de indivíduos pode resultar em horóscopos muito diferentes. E, portanto, explica as variações observadas nas vidas de gêmeos idênticos. O problema com essa resposta é que ela não leva em conta o fenômeno dos gêmeos siameses, onde duas pessoas nascem compartilhando um único corpo e, portanto, têm um horário de nascimento e horóscopo idênticos. E ainda assim acabam tendo personalidades e destinos muito diferentes. Há casos em que gêmeos siameses são separados cirurgicamente, com apenas um dos gêmeos sobrevivendo e levando uma vida normal. Do ponto de vista astrológico, isso não faz nenhum sentido, dado que seus horóscopos são idênticos. A astrólogo. Hindus que acreditam na reencarnação vão apelar para o conceito de karma, para justificar essa questão. Eles vão argumentar que os karmas acumulados de cada alma em várias vidas passadas também influenciam a personalidade e o destino de um indivíduo. E, portanto, podem explicar todas essas diferenças, mesmo entre gêmeos siameses. O problema com essa explicação é que nossas vidas passadas e karmas são variáveis desconhecidas para os astrólogos. E, portanto, qualquer previsão que eles façam através do Jyotish é completamente comprometida por fatores que não podem ser quantificados. Tudo isso demonstra que usar os planetas e estrelas para prever o futuro tem pouca base na realidade. Agora, as pessoas podem pensar que a astrologia é só uma diversão. Qual é o problema? Do ponto de vista islâmico, acreditar que os planetas e estrelas influenciam ou determinam nosso destino é idolatria. Até mesmo apenas brincar com a astrologia lendo seu horóscopo em um jornal é uma questão muito séria. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse: "Em quem busca conhecimento nas estrelas está buscando um dos ramos da magia." Agora, deixando de lado as falhas da astrologia, isso não significa que todos os métodos de adivinhação sejam sem fundamento. Embora a prática seja estritamente proibida no Islã, há um método de adivinhação que concede acesso limitado ao invisível, que é o dos adivinhos. A ocultista do século XIX, Helena Blavatsky, é o exemplo perfeito para ilustrar isso. Vamos dar uma olhada em uma das profecias dela. A Inglaterra está à beira de uma catástrofe. A França, se aproximando de um ponto desse ciclo, e a Europa em geral, ameaçada, ou melhor, à beira de um cataclismo. Essa profecia sobre um desastre iminente na Europa foi publicada pela primeira vez no ano de 1888, que é 26 anos antes do início das duas guerras mundiais. Blavatsky detalhou os eventos específicos que aconteceriam em uma profecia publicada em seu jornal mensal chamado Lucifer. Um acampamento cheio de carros de guerra, cavalos relinchando e legiões de soldados de cabelos lombos. Mais adiante, calmo e sereno em sua beleza pérfida, o mar aberto se estende por longas distâncias, verdadeiramente o cemitério sem monumentos de milhões que afundaram em suas profundezas. A visão de seu cavalo resfolegante já não o agrada mais. As recordações de armas e bandeiras arrancadas do inimigo, de cidades arrasadas, de trincheiras, canhões e tendas, de uma variedade de despojos conquistados agora se agitam. Mais pouco. Seu orgulho nacional. Visões de outro tipo agora assombram seus dias cansados e longas noites sem sono. O que ele agora vê é uma multidão de baionetas se chocando umas contra as outras em uma névoa de fumaça e sangue. Milhares de corpos retorcidos cobrindo o chão, dilacerados e cortados em pedaços pelas armas assassinas criadas pela ciência e pela civilização. 2 dezenas de milhões de homens mortos agora para toda a aspiração espiritual e vida da alma. Um povo doravante, surdo à voz pacífica do dever do cidadão honesto, avesso a uma vida de paz. Cego para as artes e a literatura, indiferente a tudo, exceto lucro e ambição. Qual é o teu futuro reino agora? Uma legião de fantoches de guerra comunidades, uma grande besta selvagem em sua coletividade, uma besta que, como o mar lá longe, agora dorme sombriamente. Mas para cair com mais fúria sobre o primeiro inimigo que lhe é indicado. Indicado por quem? É como se um demônio orgulhoso, e sem coração, assumindo uma autoridade repentina, a ambição e o poder encarnados, tivesse agarrado com mão de ferro as mentes de um país inteiro. Por qual encantamento maligno ele trouxe o povo de volta àqueles dias primordiais da nação?
quando seus ancestrais, os suevos de cabelos amarelos e os traiçoeiros francos, vagavam em seu espírito belicoso, sedentos para matar, dizimar e subjugar uns aos outros. Por quais poderes infernais isso foi realizado? No entanto, a transformação foi realizada, e é tão inegável quanto o fato de que apenas o demônio se alegra e se gaba da transformação efetuada. O mundo todo está em silêncio, em expectativa sem fôlego, não há esposa ou mãe que não seja assombrada em seus sonhos pela nuvem negra e ominosa que paira sobre toda a Europa. A nuvem está se aproximando. Está se aproximando cada vez mais. Oh, que desgraça e horror! Ele é de repente transportado para o que parece ser um salão de conto de fadas, iluminado com as luzes mais brilhantes, e construído com materiais como os quais ele nunca tinha visto antes. Ele percebe os herdeiros e descendentes de todos os monarcas do globo, reunidos naquele salão como uma família feliz. As coroas, pela autoridade e pela graça de Deus, foram derrubadas, e agora eles governam pela graça da humanidade divina, escolhidos unanimemente pelo reconhecimento de sua aptidão para governar e pelo amor reverente de seus súditos voluntários. Vamos agora analisar essa profecia em detalhes. Isso cria o cenário ao pintar um quadro muito sombrio. A menção a um cemitério sem monumentos de milhões e cidades elevadas aponta para um conflito devastador que desolou a humanidade. Essa é uma descrição precisa da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1919, e deixou em seu rastro a destruição da Europa e milhões de mortos e feridos. A profecia continua falando de visões ameaçadoras de baionetas, fumaça e sangue que assombram os sonhos, que aponta para outro conflito violento se aproximando no horizonte. Isso prevê o surgimento da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu 20 anos após a Primeira. Ambos os conflitos globais resultaram em mais mortes e destruição do que qualquer outro na história. A razão para isso foi a nova tecnologia de armas que havia sido desenvolvida na época. Inovações como armas químicas e a bomba atômica significavam que cidades inteiras podiam ser dizimadas em um instante. A profecia pode estar aludindo a isso, com a menção de novas armas assassinas criadas pela ciência. Perceba como nosso povo é dito estar cego para a paz. Eles são caracterizados como fantoches de guerra adormecidos, prontos para voltar ao conflito na primeira oportunidade. Essa situação descreve perfeitamente o estado oprimido do povo alemão após a Primeira Guerra Mundial. Quando a Alemanha perdeu a guerra, foi forçada a assinar um tratado de paz humilhante, o que causou um grande ressentimento entre o povo alemão. Esse ressentimento foi um fator causal direto que levou ao surgimento da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha era, de fato, um gigante adormecido sedento por vingança. A profecia continua a descrever um demônio ambicioso que terá uma ascensão repentina ao poder e exercerá um forte controle sobre as mentes de uma nação inteira. Isso reflete perfeitamente a ascensão de Adolf Hitler, que rapidamente subiu ao poder na Alemanha, como líder do Partido Nazista. Ele passou de um político obscuro a ser a força dominante na política alemã em apenas alguns anos. Ele era um orador eloquente e um propagandista habilidoso que encantou o povo alemão. A profecia menciona os suevos e os francos, que eram tribos germânicas, e, portanto, a Alemanha é identificada como a nacionalidade do demônio. Disse também que o demônio se alegra e se gaba da transformação que trouxe para sua nação. Novamente, isso reflete perfeitamente Hitler, que trouxe um revival impressionante na Alemanha, transformando-a de um estado de falência em uma superpotência econômica e militar da Europa. Em apenas alguns anos. A profecia então descreve a reação do mundo, que é dito estar em silêncio, em expectativa ofegante, enquanto observa o demônio que paira sobre a Europa como uma nuvem de tempestade ominosa. Isso descreve perfeitamente o sentimento de medo do mundo logo antes do estopim da Segunda Guerra Mundial. Um ocidente fraco e dividido tentou e falhou em apaziguar um Hitler ambicioso, que continuou a expandir agressivamente o território da Alemanha. Um conflito em larga escala então se tornou uma questão de quando, e não se iria acontecer. O mundo só podia assistir horrorizado enquanto se dirigia para outra guerra inevitável. A profecia então avança rapidamente para um tempo após a guerra, quando o mundo estaria em um estado de paz. Como se fossem uma família feliz. Dizem que as coroas dos monarcas, um símbolo de sua autoridade, foram jogadas fora. E os líderes agora recebem o governo pelo reconhecimento unânime de seus súditos voluntários. Isso reflete a era pós-Segunda Guerra Mundial, que viu a Europa entrar em um período de paz sem precedentes. Graças a tratados como a OTAN e alianças econômico-políticas como a União Europeia.
Isso também reflete a transição do mundo, saindo de impérios e monarquias para estados-nação modernos governados pela democracia. Em resumo, podemos ver que essa profecia previu com precisão a eclosão de ambas as guerras mundiais, junto com alguns eventos-chave que as cercaram. A profecia é tão detalhada que vai além de suposições e coincidências. Então, qual é a explicação de Blavatsky sobre como ela obteve uma visão tão profunda do futuro? Ela afirmou que existe uma dimensão ou plano de existência especial conhecido como luz astral. É a grande galeria de imagens da eternidade, o registro fiel de cada ato e até mesmo de cada pensamento. Do homem, de tudo que foi, é ou algum dia será no universo fenomenal. A gente consegue ver isso. Blavatsky falou do astrolite como uma espécie de disco rígido cósmico que tem um registro permanente de todos os pensamentos e ações do homem. Ao acessar o astrolite, é possível obter qualquer informação sobre o passado, presente ou futuro. Vamos agora colocar essa afirmação à prova analisando mais das suas profecias. Blavatsky disse o seguinte sobre a recepção de suas obras. Ninguém, se estilizando, um acadêmico, em qualquer departamento da ciência exata, será permitido a considerar esses ensinamentos seriamente. Eles serão ridicularizados e rejeitados a priori neste século, mas apenas neste. Pois no século XX da nossa era, os estudiosos começarão a reconhecer que a doutrina secreta não foi inventada nem exagerada. Aqui, Blavatsky afirmou que os cientistas inicialmente rejeitariam nossos ensinamentos esotéricos. No entanto, eles acabariam sendo respeitados no século XX. Com o século XX já passado, é seguro dizer que essa é uma profecia fracassada. Blavatsky, em seus escritos, aborda diversos campos acadêmicos, como biologia, sociologia, religião e história. Nenhum acadêmico mainstream, em nenhuma dessas disciplinas acadêmicas, chegou a concordar, ou mesmo a levar a sério as afirmações que ela apresentou em seus escritos. Outro exemplo de uma profecia fracassada é o seguinte, em que Blavatsky falou de um indivíduo chamado Paracelso. Agora, se lembrarmos de como eles menosprezaram Paracelso e sua teoria de que o homem e as estrelas são compostos de substâncias semelhantes, como ele foi ridicularizado por astrônomos e físicos por suas ideias de afinidade química e atração entre os dois. E então percebeu que o espectroscópio confirmou uma de suas afirmações, pelo menos, é tão absurdo profetizar que, com o tempo, todas as outras teorias dele serão comprovadas. A gente consegue ver que Blavatsky tinha uma alta consideração por Paracelso, que foi um médico, alquimista e filósofo suíço do século XVI. Blavatsky afirmou que todas as teorias de Paracelso acabariam sendo provadas verdadeiras e aceitas pelos cientistas. Paracelso estava à frente do seu tempo. E embora ele tenha tido uma influência na reforma médica, na verdade ele apresentou muitas teorias sobre doenças, que foram categoricamente refutadas e rejeitadas pela comunidade científica. Por exemplo, a ideia de que as doenças são causadas pela exalação de estrelas distantes e transportadas para a Terra por meio de raios celestiais. Em resumo, podemos ver que as afirmações de Blavatsky sobre a luz astral falham como uma explicação para suas percepções proféticas. Isso porque várias previsões imprecisas contradizem suas afirmações de ter acesso a um registro perfeito do futuro. Como podemos explicar a natureza de acertos e erros das profecias dela? Como é que ela conseguia fazer previsões detalhadas e precisas que vão além de palpites ou coincidências, por um lado, enquanto também cometia grandes erros, por outro? A religião do Islã revela o mecanismo diabólico pelo qual os adivinhos operam. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse: enquanto os anjos conversam entre as nuvens sobre coisas que vão acontecer na terra, os demônios ouvem uma palavra do que eles dizem, e despeje isso nos ouvidos de um adivinho. E eles acrescentam sem mentiras a essa uma palavra. Aqui, somos informados de que os demônios entre os jin têm acesso a algum conhecimento do invisível. Ao escutar os anjos para os adivinhos, somos informados de que esses demônios não compartilham esse conhecimento. Eles dizem que misturam verdades com mentiras, o que explica perfeitamente a natureza de acertos e erros das previsões dos adivinhos. Dizem que eles misturam verdades com mentiras, o que explica perfeitamente a natureza imprevisível das previsões dos adivinhos. Se têm acesso ao futuro, por que não ficam ricos prevendo a loteria? Muitos adivinhos têm dificuldades para viver de leituras. Se eles realmente têm acesso a reinos que contêm um registro perfeito do futuro, então por que não ficam absurdamente ricos ao prever corretamente os números da loteria? A realidade é que muitos adivinhos têm dificuldades para ganhar a vida cobrando das pessoas por leituras personalizadas.
Essa situação, na verdade, apoia as afirmações do Islã sobre o diabo roubando informações dos anjos. Isso porque, na narrativa islâmica, os anjos são seres nobres que temem a Deus e nunca desobedecem a ele. Então, se você parar para pensar, os anjos provavelmente não discutiriam assuntos triviais ou fúteis, como resultado da loteria. No entanto, esperaríamos que eles discutissem questões de importância, como guerra, morte e outros eventos significativos que impactam os seres humanos aqui na Terra. E isso explica perfeitamente as limitações dos adivinhos, que não conseguem ir além dos tópicos de conversa dos anjos. No entanto, esperaríamos que eles discutissem assuntos de importância, como guerra, morte e outros eventos significativos que impactam os seres humanos aqui na Terra. Isso explica perfeitamente as limitações dos adivinhos, que não conseguem ir além dos tópicos de conversa dos anjos. O Alcorão faz alusão a esses traços de personalidade dos anjos quando relata uma conversa entre eles e Deus. E mencione, ó Muhammad, quando seu Senhor disse aos anjos, de fato, farei na Terra um califa, um sucessor, ou gerações de homens, uma seguindo a outra. Eles, os anjos, disseram, você colocará sobre ela alguém que cause corrupção e derrame sangue, enquanto nós te exaltamos com louvor e declaramos sua perfeição? Ele, Deus, disse, de fato, eu sei o que vocês não sabem. Aqui, somos informados de que os anjos ficaram preocupados com a notícia da criação do homem e da sua autoridade na terra, e questionaram Deus sobre a corrupção e o derramamento de sangue que se seguiriam. Então, podemos ver que, longe de serem robôs sem mente, os anjos são, na verdade, seres dotados de inteligência e curiosidade, que naturalmente discutiriam as ações do homem na Terra. Em conclusão, este vídeo demonstrou que o Islã tem uma compreensão profunda do mundo da adivinhação e explica melhor as observações e experiências dos adivinhos do que o ocultismo consegue oferecer. Isso porque Allah, Deus Todo-Poderoso, é o único que pode entender o mundo da adivinhação. É aquele que revelou o Alcorão e inspirou o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. O Alcorão declara, de fato, Allah conhece os aspectos invisíveis dos céus e da terra, e Allah está vendo o que vocês fazem. Para saber mais sobre adivinhação sob a perspectiva islâmica, baixe sua cópia gratuita do livro As Profecias Proibidas, no link abaixo.